E eu queria fazer alguns comentários para cutucar uma ferida mesmo. E o primeiro deles é o seguinte: é duro admitir, mas um post desse do Bolsonaro ontem traz voto. Traz voto. Um post desse do Bolsonaro traz voto. Uma ação policial / chacina como essa de ontem, não é à toa, eu acho, que acontece no início do período eleitoral e a fala logo depois é uma fala que parece coordenar, porque o STF, porque tem algumas palavrinhas que são as palavrinhas chaves, sabe? Que conectam a turma ali do WhatsApp, a turma ali enfim, do negacionismo, e uma delas é STF. Não é à toa, é o que o americano chama de dog whistle, né? Que é aquele assovio que quem faz parte da seita, quem faz parte do grupo entende. A primeira fala, o STF, eu parei ontem, mas calma aí, o que o STF tem a ver com essa história? Como é que o cara tá fazendo essa conexão? Mas não, tem sentido. Tem sentido. E o nosso papel aqui, sabendo, tá? Que talvez até a maioria da população, no fundo, às vezes sem admitir, com a vergonha de admitir, mas veja, numa operação dessa, pô, é isso mesmo, que bom, e Bolsonaro, ele não faz um post desse à toa, a gente tem que falar, sabe? A gente não pode se render a esse senso comum de que, bandido bom é bandido morto. A gente tem que enfrentar isso. Mesmo isso não sendo popular como a outra crença. Primeiro ponto, gente, é o seguinte: a gente vive num país que não tem pena de morte. Se não tem pena de morte, tu não pode chegar matando. E se tivesse pena de morte, você também não ia poder chegar matando. Você também. E aí você fala, não, mas ali o cara tem o bom senso. E quando chegar a tua vez? E quando for você na frente dele? Porque um dia chega. Um dia chega a tua vez. E aí? Você vai depender do bom senso dele? O segundo é o seguinte, vamos jogar as claras aqui? Vamos falar o que todo mundo sabe? O que acontece dentro dos apartamentos ali? Na Zona Sul do Rio de Janeiro, por exemplo. E aí um ponto importante, eu tô falando de Rio de Janeiro. De manhã, naquele café da manhã que eu faço ao vivo ali, vários comentários. Pô, Eduardo, aqui no Amapá, aqui no meu estado, em vários estados, isso acontece todo dia. E é verdade! Quantos lugares do Brasil isso acontece, mas não tem a mesma repercussão do que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então a gente está usando isso como um exemplo funesto, um exemplo trágico de uma coisa que acontece em vários lugares do Brasil e sequer ganham notinha. Importante a gente falar isso. Mas voltando, o que vocês acham que acontece dentro daqueles apartamentos da Delfim Moreira, da Vera Soto, nas festas à noite? Vocês acham que não rola cocaína a dar com pau? Vocês acham que ali todo mundo não usa um monte de droga, todo mundo não tem arma ilegal? Ou todo mundo, um exagero, mas muitas pessoas ali têm armas ilegais? Quantas daquelas pessoas estão envolvidas em operações corruptas, ligadas a tudo? A caminhão de lixo, a transporte público, a compra de material para cá e para lá. Alguém entra ali numa casa falando o seguinte, eu quero saber se é aqui que tá cheirando cocaína, eu quero saber se é aqui que tem o esquema para corrupção aqui com o caminhão de lixo. Alguém entra assim? Nessas casas? Já entrou alguma vez? Numa casa qualquer? E quando entrou e a pessoa levantou do sofá, deu um tiro na testa, porque levantou do sofá, estava reagindo, já fez alguma vez? Ou alguém tem dúvida? Que na Delfim Moreira, na Vieira Soto, tem um monte de gente com essas características que eu falei. Então a gente tem que ser claro. Não tem pena de morte. Se tivesse, não podia agir dessa maneira. E barbaridade. Porque o cara lá mata a gente, não sei o quê, que é um absurdo. Ninguém aqui tá defendendo uma pessoa que mata, que tortura, e é assim mesmo. A milícia faz isso.
milícia amiguinha da turma, o traficante faz isso também e tem que combater isso, é claro que tem que combater e tem que combater com veemência, com rigor, com tudo isso. Agora, o outro que mata um monte de gente também, ninguém faz nada, pelo contrário. Pelo contrário, fica lá bajulando, lambendo bota. É importante a gente enfrentar as coisas e falar o que realmente acontece, porque não dá. Isso que aconteceu tem todas as características de uma chacina eleitoral. Chacina eleitoral. E aqui, ousando, né? Sabe por que eu acho que o governador ainda não se pronunciou? Porque ele está vendo qual foi o resultado na opinião pública. Passou a entrar na boa, entendeu? A essas alturas ele está vendo ali, fazendo levantamento de redes sociais, aquelas pesquisas, vamos ver. E aí eu vou ver o que eu vou falar. Então, assim, não dá, tem que encarar, tem que falar o que tem que ser dito, mas temos que saber também que a doença é tão maior que uma operação como essa rende voto. Rende voto. E isso é um absurdo tão grande como uma operação dessa. Porque aí a gente é o seguinte, ó, isso é só alimentado. O Hobbes falava, né, que o contrato social garante a paz. Não, ele regula a guerra.